Pessoal, hoje nós vamos discutir o efeito marketing dos prefeitos e vamos estudar o caso do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Alexandre Calil, ele tem uma história bastante interessante. Ele é filho de um dirigente do Atlético Mineiro. Ele é um empresário da área de engenharia, de uma grande empresa de engenharia daqui de Minas. Ele se candidatou à prefeitura de Belo Horizonte. Anteriormente, na eleição anterior, ele tinha tentado ser deputado, mas depois desistiu pelo Partido Socialista Brasileiro. Depois, ele se candidatou pelo PHS, um partido de pequena expressão, apoiado pela Rede e pelo Partido Verde, para a prefeitura de Belo Horizonte. Um dos motes da campanha do Alexandre Calil durante a eleição foi abrir a caixa preta da BH Trans. Nós vamos abrir a caixa preta do BH Trans. Nós vamos abrir a caixa preta do BH Trans. BH Trans é a empresa de ônibus e trânsito daqui de Belo Horizonte. E ele criticou bastante o preço da passagem, a condição dos ônibus, o tempo de viagem, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos que é algo bastante precário mesmo aqui em Belo Horizonte. E não só isso, o preço da passagem. Então o que acontece? O Alexandre Calil é um candidato e atual prefeito que tem uma equipe de marketing muito bem feita. Ele entendeu o processo eleitoral, entendeu que a população queria um não político. Só que ele às vezes não consegue se segurar e acaba demonstrando quem ele é de verdade. O caso do ônibus é bastante claro pra gente. Vejamos o que ele disse no período da campanha. Olha que interessante a fala dele. O vice do meu adversário votou a favor de tirar o cobrador. Qual a vantagem que nós vamos levar? Ele estava falando sobre o seu opositor, no caso o João Leite. O vice do João Leite tinha votado para tirar o cobrador dos ônibus. Então ele estava dizendo isso, esse é o contexto. População de Belo Horizonte. Aumentar o desemprego. Aumentar o lucro das empresas de ônibus. Acabou a farra, gente. Acabou a farra, gente. Olha que frase muito utilizada pelos nossos políticos, né? Acabou a farra, acabou os privilégios. Vejamos um outro programa político do Alexandre Calil. É hora de proposta. Mobilidade urbana é muito caro, mas nós vamos fazer funcionar. Qual que é a proposta? Sabe aquela hora que você está preso no trânsito? Que todos estão indo para o mesmo lugar e a outra mão está vazia? Nós vamos aumentar, usar aquela faixa vazia. É, uma promessa não cumprida, né? Todo mundo que aqui de BH sabe que o trânsito continua uma merda do jeito que sempre foi. Nós vamos abrir a caixa preta do BH Trans, vamos abrir a caixa preta da BH Trans. Aqui começa a falácia do Alexandre Calil candidato. Então, esse é o Alexandre Calil candidato. Tem mais, olha que bonitinho esse aqui para as mulheres. Você que é mulher, que usa o transporte público aqui em Minas. O que eu aprendi com a minha mãe é tratar bem de mulher. E a mulher está sofrendo muito, sendo assaltada, maltratada e saculejando em ônibus vagabundo. Nós vamos cuidar. Aí eu te pergunto, você mulher que usa o transporte público aqui em Belo Horizonte, a realidade mudou? Não mudou nada. Sobre esse mais caro que começa a análise do falacioso Calil. O que acontece? Ele prometeu abrir a caixa preta da BH Trans e, para tanto, ele contratou uma empresa de auditoria. Essa empresa de auditoria deveria auditar as contas e dizer o valor real da passagem de ônibus. Só que esse processo, ele não foi um processo muito claro. Vejamos o que diz a ONG Tarifa Zero aqui de Belo Horizonte. O que ela considera como auditoria? Auditoria é pegar todos os dados apresentados pela empresa de ônibus e, por uma forma de amostragem, e conferir os gastos com as notas, com tudo, e verificar se realmente aquele valor que elas pagaram foi realmente, efetivamente pago, se os custos apresentados são aqueles reais e se faz necessário um valor de passagem X. É isso, segundo essa ONG Tarifa Zero de Belo Horizonte. Aí tem todo aqui um acordo, vou deixar na descrição, vocês entrem e dão uma olhadinha por conta própria. Aí vem, a proposta da prefeitura não é auditoria, é caô. Por que é um caô? Porque o Alexandre Calil, ele faz um processo de escolha de empresa que não foi muito claro. Essa escolha dessa empresa, ela teve alguns vícios. Vejamos o que essa ONG diz. O
prefeito Alexandre Calil disse que faria uma auditoria completa do sistema de ônibus no primeiro ano de seu mandato. O que temos até agora? A prefeitura propôs um edital para contratar uma empresa que deveria fazer o trabalho de auditoria, mas cheio de problemas. Primeiro, qual foi o primeiro? Sem acesso público a todos os dados utilizados durante o levantamento. Então, primeira coisa, essa auditoria ela deve dar publicidade aos dados durante o processo, para que qualquer cidadão tenha acesso e possa fazer a sua própria análise. Então isso não foi permitido. Segundo, usando a mesma metodologia que Lacerda usou na auditoria de Mentirinha em 2013. Então eles usaram uma metodologia um pouco viciada, uma metodologia que não atende os reais custos operacionais de um sistema que é uma concessão pública, que é o sistema de transporte público. Levantamento apenas os dados a partir de 2014. Não é só de 2014, é de todo o período que nós nos sentimos lesados. Não impediu essa empresa de participar. Essa empresa foi contratada pelo próprio sindicato, pelas próprias empresas de ônibus para fazer a auditoria. Como uma empresa que ela tem um vínculo com as empresas de ônibus pode auditar as contas? Não faz sentido. Além disso, a auditoria ela não teve livre acesso a todas as notas fiscais dos custos operacionais das empresas. Então a empresa disse que gastou X com pneus, mas não mostrou a nota fiscal da compra. Gastou X com óleo diesel, mas não mostrou a nota fiscal da compra do óleo. Gastou X com manutenção dos ônibus, mas não mostrou o valor, as notas fiscais das peças, enfim, esse tipo de coisa. Sem verificação do sistema de equipamento de bilhetagem eletrônica das catracas utilizadas nos ônibus. Então, nem a catraca foi avaliada. Ela passou por uma auditoria. Então, quando você passa o cartão, ele debita ali do seu crédito o valor, não temos certeza se aquele passageiro foi computado para o sistema. Então, há problemas, inclusive, na contagem de passageiros. Quem nos prova que aquele equipamento não está subtraindo passageiro? É o que o entendimento aqui desta ONG, não é o meu, mas é o da ONG. Aí aqui vem os outros caôs que nós estamos. Em BH, desde o início de 2018, já pagamos 8.053.000 e alguns quebradinhos de reais sem saber para onde está indo esse dinheiro. É bastante dinheiro, Então o que o Calil fez? Ele fez essa auditoria chegou ao incrível valor de R$ 6,35, como o valor que a passagem deveria custar. Uma passagem de R$ 4,5 que nós já consideramos extremamente elevada. Esse valor ele deveria ser reajustado a R$ 6,35. É a auditoria do Calil. Por isso que a auditoria do Calil ela é uma auditoria fajuta. Que vai contra o que ele disse. Mas o que nos interessa aqui é entender como que esse marketing político ele atua com o Alexandre Calil. Ele, durante esse processo, quando a mídia começou a pressioná-lo, ele veio a público e fez um tweet sobre essa auditoria. Olha o tweet dele, que interessante. Alexandre Calil, temos um contrato em uma auditoria publicada. Não temos satisfação a dar a ninguém. Autorizei a entrega imediata dos documentos ao Ministério Público, ponto final. Como assim, Alexandre Calil, você não tem que dar satisfação a ninguém? Você é um servidor público. Satisfação é o que você mais tem que fazer na vida, meu amigo. Você é obrigado, principalmente porque você se comprometeu com a população no período eleitoral. Você disse em claro e bom tom que a população seria dono dos ônibus de BH. Vejamos um vídeo do período da campanha eleitoral do Alexandre Calil. É hora de proposta. Olha que interessante. Nós podemos mudar a sua vida dentro de um ônibus. Sabe como? A nossa proposta é simples. Trazer o ônibus de volta para a população, novo e em boa quantidade. Tirar da mão dos empresários de ônibus. Tirar da mão dos empresários de ônibus. Tirar das mãos dos empresários de ônibus o ônibus e levar para a população. Quem vai mandar no ônibus agora é a população de Belo Horizonte. Quem vai mandar no ônibus é a população de Belo Horizonte. É Calil. Eu acho que você não está entendendo muito bem o que é ser prefeito, porque talvez nesse momento o seu marqueteiro não te auxiliou. Não aqui, porque aqui foi muito bem feito, a população queria ouvir isso. Mas na realidade você faz outra coisa. Na realidade você entrega ao baronato dos ônibus de BH o direito
sobre o ir e vir da população de Belo Horizonte, você, Calil, é um mentiroso. O Ministério Público interviu a pedido dessa ONG, Tarifa Zero, e entrou com a liminar. Essa liminar foi concedida e o aumento foi derrubado. Só que aí o marqueteiro Calil voltou à cena. O que ele fez? Não, a prefeitura vai acatar isso aí sim. Tá, tudo bem, vamos acatar. Só que foi uma jogada para nos enganar. O que realmente aconteceu? As empresas de ônibus recorreram a liminar que foi concedida, foi derrubada. O ônibus voltou ao preço que as empresas desejam. Muito obrigado, Calil. Muito obrigado por nos fazer de idiota. Muito obrigado por se mostrar quem realmente você é. Um marqueteiro que não olha pela população, mas sim pelo interesse dessas empresas de ônibus. Queremos uma auditoria conforme a auditoria deve ser feita, imparcial, acessível, dando publicidade, guiada pela moralidade, que seja feita por uma empresa totalmente imparcial, de preferência com mais de uma auditoria, para que a gente tenha acesso real aos valores gastos, com notas fiscais, com comprovação, indo ao fornecedor, verificando as notas. E a partir dali determinar o valor. Vamos nos lembrar que o transporte público é um serviço público concedido, é uma concessão pública e não uma prisão pública. Nós não somos prisioneiros, nós não somos reféns dessas empresas de ônibus como o senhor Alexandre Calil é. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o seu amigo que pega o ônibus todo dia, para que ele tenha ciência de quem é o prefeito, de quem está gerindo a cidade onde ele mora, o tão marqueteiro que é Alexandre Calil. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Fique com Deus. Até muito breve.